Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2020, estamos aqui mais uma vez para meditarmos a palavra de Deus, o Evangelho do dia, que hoje se encontra em Mateus capítulo 9, versículos 27 ao 31, que diz assim: Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje fala da cura, sobre a cura de 2 cegos. 2 cegos que, claro, por conta da sua cegueira não viram Jesus, mas 2 cegos que ouviram falar de Jesus. Ouviram falar de Jesus. Alguns dias atrás, nós escutamos a liturgia da palavra, quando na primeira leitura, São Paulo, na carta aos Romanos, ele dizia que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação. E aí a gente compreende por que aqueles 2 cegos saíram atrás de Jesus gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Porque eles ouviram falar de Jesus. Ah, meu povo, é tão importante a gente ouvir falar de Jesus. Isso já tem salvado vidas. Isso já tem salvado vidas. Pessoas que estão em situações difíceis, mas que ouviram falar de Jesus, que ouviram a palavra de Deus, e por terem escutado a palavra de Deus, por terem ouvido falar de Jesus, isso fez toda a diferença. E fez toda a diferença por quê? Porque foi uma palavra que fez brotar no seu interior a fé e a esperança. A fé e a esperança. Ouvir falar de Jesus, a própria palavra de Deus tem esse poder de suscitar em nós fé e esperança. E aqui é muito interessante porque eles saem gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de nós. Mas um detalhe, diz assim: quando Jesus entrou em casa, veja, Jesus com certeza já tinha ouvido os gritos daqueles cegos muito antes. É bem verdade que o Evangelho não diz que Jesus já estava diante da sua casa, que Jesus estava perto ou longe da sua casa. O Evangelho não dá esse detalhe. Mas nos faz pensar nessa possibilidade que Jesus só foi dar atenção quando chegou em casa. Diz o Evangelho: quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então é que Jesus se vira para eles e Jesus faz uma pergunta fundamental para eles. Qual pergunta? O que Jesus pergunta para aqueles cegos? Jesus diz: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Vós acreditais que eu posso fazer isso? Essa é uma pergunta fundamental, meu povo. Porque nós ouvimos falar. E uma coisa é ouvir falar que Deus pode tudo. Quantas vezes nós já escutamos, alguém nos dizer que Deus é o Deus do impossível, que Deus realiza o impossível? Tudo bem, e é verdade. Agora, uma coisa é Deus realizar o impossível, uma coisa é Deus curar, fazer milagres, outra coisa sou eu acreditar. E é essa a pergunta de Jesus: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Qual foi a resposta dos cegos? Eles responderam: Sim, Senhor.
Veja como aquilo que eles ouviram falar de Jesus fez suscitar a fé no coração deles, mesmo não vendo fisicamente Jesus. Olha, meu povo, olha só que importante, que interessante. E é por isso que nós precisamos da palavra de Deus. E é por isso que nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. E quanto mais ouvirmos a palavra de Deus, mais fé nós teremos. Mais fé nós teremos. Jesus hoje faz essa pergunta também para mim e para você. Diante daquilo que nós estamos vivendo, diante daquilo que nós estamos enfrentando, Jesus pergunta: vós acreditais que eu posso fazer isso? E é uma pergunta muito interessante e importante, por quê, meu povo? Porque às vezes, de fato, nós não acreditamos. Às vezes nós só acreditamos naquilo que está dentro da nossa lógica humana, da nossa forma de pensar. Por exemplo, se um médico diz para você: olha, a sua doença não tem mais cura. Tudo bem, a ciência chegou no seu limite, até aí tudo bem. Mas isso não me dá o direito de pensar e de acreditar que não é por conta que para a ciência não tem mais jeito, que para Deus não vai ter. E é aí que se entra a fé. E é aí que se entra a fé. Então, meu povo, nós não podemos enquadrar Deus na lógica humana, na forma de pensar, na nossa cabeça. Não. De forma alguma. Tem coisas que Deus realiza, é verdade, que nós nem entendemos completamente. Mas Ele faz. Ele faz, Ele realiza. Eu não posso querer colocar Deus à força na minha razão, para que eu depois diga que só acredito se eu entender. Não. Tem coisas que você não entende, meu filho. Tem coisas que você não compreende, minha filha. Mas você precisa crer mesmo assim. E por isso a importância dessa pergunta de Jesus: vós acreditais que eu posso fazer isso? Por isso eu pergunto uma coisa para você: até que ponto você crê em Jesus? Até que ponto você acredita no agir de Deus na sua vida? Até que ponto? Que Deus hoje, por meio dessa palavra, suscite a fé e a esperança no seu coração. Faça crescer a sua fé e a sua esperança, para que quando o Senhor lhe perguntar, não vai ser em toda situação que o Senhor vai perguntar, mas em algumas situações da sua vida, o Senhor vai perguntar: você acredita que eu posso fazer isso? E quando Ele perguntar, que a sua resposta seja semelhante à resposta daqueles cegos: sim, Senhor. E Jesus depois vai dizer: faça-se conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. Eles enxergaram. E essa é a prova de que eles de fato acreditaram em Jesus. Que o Senhor possa renovar a nossa fé, para que nós possamos ver Jesus na nossa vida, que possamos ver Jesus agindo na nossa vida, que você possa enxergar os milagres de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.